Olá pessoal, estou gravando aqui esse vídeo para dar minha opinião e fazer alguns comentários sobre essa última polêmica, Porque afinal, os brasileiros, a gente não tem um dia de descanso, que foi justamente aí o comentário, feito pelo ex-jogador Túlio Maravilha, que fez um vídeo, ele, a esposa e a filha tinha acabado de ser aprovada no vestibular para a universidade pública, e ele dizendo que estava proibindo a filha de cursar em uma universidade pública para assim preservar os valores familiares, A gente vê que era a figura que estava meio apagada e tudo, ninguém mais ouvia falar, e que resolveu dar uma dessa aí para ver se voltava aí para os holofotes, Enfim, mas claro que é um comentário absolutamente, para a gente achar graça, Que assim, além de imbecil, hipócrita e tudo mais, certo? Mas enfim, vale aqui a gente fazer aqui uma breve reflexão, sobre esse preconceito que se tem universidade pública, universidade privada e tudo mais, E geralmente quem faz esse tipo de comentário nunca entrou na universidade pública, Até porque não tem nem o nível intelectual para ser aprovado, Então geralmente é o pessoal dos tios do Zap que fica falando besteira. Mas vamos lá, eu vou falar da minha experiência de egresso da universidade pública, que sou, Cursei minha graduação e meu mestrado na universidade pública, certo? Então, assim, tenho alguma experiência prática para poder falar, certo? Então, assim, esse preconceito que tem, que a universidade pública é um reduto do esquerdismo, Que o pessoal fica fazendo doutrinação ideológica, falando de marxismo, isso é um fantasma, é algo que, assim, durante meus 8 anos que passei na universidade pública, na UFC, Enfim, nunca vi isso. Poderia ter algum professor que tinha seu posicionamento, mas enfim, isso realmente é preconceito de quem nunca esteve na universidade pública, Mas o que a gente poderia aqui eventualmente criticar e avaliar é o nível de educação, a qualidade do ensino, certo? E de fato, assim, a universidade pública, como em geral, ela tem, assim, eventualmente algumas falhas, alguns pontos que precisam ser melhorados, Na minha época, por exemplo, a gente tinha casos, às vezes, de professores, que não eram todos, obviamente, mas alguns professores que, por não serem dedicação exclusiva, exercerem outras funções, alguns procuradores, alguns juízes, alguns desembargadores, enfim, Às vezes, alguns deles, acabavam privilegiando mais as outras funções e deixando às vezes o magistério um pouco de lado, Às vezes a gente percebia um pouco isso, E às vezes eu pensava assim que poderia haver um pouco mais de seriedade, por parte destes professores, mas enfim, alguns professores específicos. E eu achava que eu tinha essa visão que talvez uma universidade particular, os professores seriam mais sérios, mais comprometidos e tudo. Enfim, recentemente, eu comecei a cursar uma universidade particular, a Unifor, que inclusive é considerada uma faculdade de referência norte-nordeste, certo? Comecei a cursar contabilidade na Unifor, certo? E o que eu percebi é que, de fato, a Unifor tem uma estrutura muito boa, o campus é muito grande e tudo mais, mas assim, eu vi lá problemas muito semelhantes, ou piores até, do que quando eu fazia minha graduação da UFC, às vezes de professores que faltavam, que não eram tão comprometidos, E sendo bem sincero, eu resolvi, fiz novamente Enem, estou voltando para o UFC, saindo do meu curso de contabilidade da Unifor e voltando agora para o UFC, que agora foi aprovado, certo? Porque eu vi que, assim, a Unifor, mesmo com toda, enfim, a estrutura que tinha, o ensino às vezes não era muito melhor, Inclusive, até o nível dos alunos, a gente percebe que realmente na universidade pública um ensino bem melhor. Então, na realidade, eu estou voltando para a universidade pública e não é nem por questão de pagamento, de mensalidade, de valor, enfim, que tinha que pagar, não. É pela qualidade do ensino mesmo, Porque eu estive de um lado, na pública, estive na privada e estou voltando para a pública, certo? E fora isso, se a gente for analisar dados e estatísticas, a gente pode ver que as universidades públicas ainda são campeãs de produção científica. Quando a gente fala de pesquisa de produção científica, o ranking das melhores universidades do país ainda
o top 5 é a universidade pública. Primeiro lugar é a USP, segundo lugar é a Unicamp, terceiro lugar é o FRJ, quarto lugar a Unesp, quinto a UFRGS, que é a Universidade Estadual, enfim, do Rio Grande do Sul, e a UFMG, né? Então, em termos de pesquisa científica, inclusive na época da Covid, né, as pesquisas para desenvolver vacinas, né, e tudo mais, né, foi capitaneada aí, teve a liderança principalmente das universidades públicas, né, então o que a gente vê que realmente é que em termos de qualidade de pesquisa científica ainda a universidade pública bate a universidade particular e muito. Então assim, te deixando de lado esse besterol, essa conversa fiada de negócio de valores familiares, né? Se a gente fala em qualidade de ensino, em produção científica, a universidade pública, com todos os seus defeitos, eu não estou aqui para dizer que não existem, sim, a universidade pública tem seus defeitos, que precisam ser melhorados, que precisam de mais atenção, que precisam de mais investimento, certo? Ainda assim, ela consegue ser campeão de pesquisa científica. A OAB, por exemplo, a UFC, continua sendo a universidade que tem maiores níveis de aprovação, certo? Então, assim, eu já estive do lado, já estive do outro e estou voltando para uma universidade pública, porque eu vi que realmente aqui é muito melhor e é onde eu realmente quero estar. Valeu, abraço.